Chegando, polícia prende segundo suspeito de envolvimento em tentativa de sequestro e homicídio. Os transtornos causados por vazamento de esgoto no centro de Patos de Minas e mais. Moradores investem cerca de R$20 mil para monitorar área conhecida como Vistas, no bairro Afonso Queiroz. Polícia Federal vai apurar casos de bebidas adulteradas. CBF divulga novo calendário do futebol brasileiro. Torcedores do Mamoré apoiam a decisão do clube que autorizou a venda de SAF. Atlético desperdiça chances e empata sem gols com Juventude. O que muda com as novas regras que ampliam licença e salário maternidade. Centro de Convivência promove evento para celebrar o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. STF inicia julgamento sobre vínculo de emprego de motoristas de aplicativos. Quarta-feira, 1º de outubro, o NTV News está conversando. Um motociclista ficou ferido durante acidente com um ônibus do transporte coletivo urbano em Patos de Minas. Segundo a polícia, o motorista disse ter parado para observar o trânsito no cruzamento com a rua São Geraldo, mas ao realizar a manobra para entrar na via, percebeu uma aproximação de uma motocicleta, momento em que realizou frenagem brusca para evitar a batida. O motociclista de 45 anos pulou do veículo e acabou sofrendo ferimentos nas mãos, abdômen e pernas. Moradores do bairro Afonso Queiroz investiram cerca de R$20 mil para adquirir equipamentos de monitoramento que foram instalados na região conhecida como Vistas, auxiliando a polícia no combate aos crimes. Em Patos de Minas, o bairro Afonso Queiroz, na região da Avenida Maria de Lourdes Queiroz Pereira, mais conhecida como Vistas, começou a receber um sistema de câmeras de monitoramento. A iniciativa, que nasceu de uma mobilização dos próprios moradores, busca coibir a criminalidade, acidentes e até manobras perigosas que têm se tornado frequentes no local. Aqui decorrências de vários fatos de crimes, né? Não só crimes, também perturbação de sossego, pontuando que também é crime isso hoje, tá? E essas imagens, o que vai fazer? Vai ajudar, né, a mostrar que isso é crime e mostrar que a pessoa, quando ela faz um ato infracional e tem uma foto registrando uma pessoa andando uma roda, com som alto, fazendo manobras perigosas numa via pública, isso é crime. E a gente tendo como prova uma imagem, ajuda bastante. Hoje essa câmera ela controla quem entra e quem sai de dentro do bairro. O que traz isso? Traz um controle de pessoas, de transeuntes e de moradores. Iniciativa dos próprios moradores aqui do bairro, né, para estar auxiliando aí o trabalho da Polícia Militar, monitorando essa região aqui conhecida como Vistas, aqui no bairro Afonso Queiroz, onde a gente tinha muita reclamação de motociclistas que vinham aqui para o local dar o chamado grau, né? Mas também reclamações relacionadas ao consumo de droga. A Polícia Militar já vinha fazendo operações, fazendo algumas ações em prol de combater essas práticas aqui na região, e os moradores, por iniciativa, resolveram então fazer esse vídeo de monitoramento aqui dessa avenida. É uma ferramenta que vai auxiliar mais ainda a Polícia Militar aí no combate a esses ilícitos. Com a instalação do sistema, a comunidade espera reduzir os problemas de segurança e transformar a região em um espaço mais seguro para os moradores e visitantes. Antigamente, aqui não existia nada disso. Existia uma desordem, existia aonde que o respeito acabou, aonde que o morador, para ele vir e voltar da sua própria casa, do seu próprio descanso, ele não poderia. Tem moradores aqui que foi ameaçado de morte por conta de pessoas que queriam vir e fazer uma desordem aqui. Então essas câmeras trouxeram um grito, que era um grito de socorro, né, mas um grito de calento, para estar ajudando eles. As câmeras foram instaladas em pontos estratégicos do bairro. Um investimento custeado pelos próprios moradores que chega a quase R$20 mil. A ideia é que as imagens também possam ser compartilhadas com a Polícia Militar em tempo real. Foram algumas câmeras em pontos estratégicos aqui da avenida, tentando cobrir aí, todas as saídas, né, com o propósito aí de ter esse monitoramento e numa situação de se precisar identificar ali o veículo, a placa do veículo, a gente tenha condições de fazer isso. E além de fazer o vídeo de monitoramento, poder dar essa oportunidade à Polícia Militar identificar aí os infratores da lei. Apesar de não fazer parte do sistema Olho Vivo, o
o bairro Afonso Queiroz passa a integrar esse esforço de monitoramento 24 horas, que, segundo a Polícia Militar, é fundamental para reduzir crimes e agilizar o atendimento de ocorrências. O monitoramento não é só feito 24 horas, como todos os moradores vão ter acesso a essas imagens. Então, eles vão controlar não só essas pessoas que vêm trazendo algazarra, mas também um filho que saiu, que entrou dentro do bairro, né? Que hora que ele saiu, que hora que ele entrou. Qualquer crime, qualquer roubo que tiver aqui dentro desse bairro, só tem um lugar para sair. E essa câmera vai filmar 24 horas. A princípio, foram fornecidos aí pelos moradores o acesso a essas imagens para o comandante de setor, né, que sou eu, e para as viaturas que atuam aqui na área. Então, esses militares aí vão ter a possibilidade de acompanhar aí essas imagens e capturar aí algum veículo que seja de interesse da Polícia Militar para uma identificação. A expectativa dos moradores é que, além de inibir a criminalidade, as câmeras tragam mais tranquilidade para quem vive no bairro. A intenção é essa, somar com as ações já realizadas pela Polícia Militar na prevenção criminal, né? É importante frisar que o trabalho que já vinha sendo desenvolvido aqui, a gente tem índices criminais muito baixos aqui no bairro, e essa iniciativa vai só fortalecer ainda mais esse policiamento. E as novas câmeras já começaram a mostrar serviço. Durante as gravações da matéria, nem mesmo o cinegrafista da NTV conseguiu passar despercebido pelo novo sistema e já foi flagrado no monitoramento. Em Patrocínio, a Polícia Militar localizou pés de maconha, buchas da droga, pedras de crack, balança, dinheiro e celulares na noite de ontem em uma residência no bairro Serra Negra. Um adolescente foi apreendido e uma mulher foi presa por tráfico de drogas e corrupção de menores. Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar conseguiu localizar mais um suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio que terminou uma tentativa de sequestro que terminou em homicídio ocorrido na região central de Patos de Minas. A Polícia Militar prendeu o segundo suspeito do homicídio do dia 18 de setembro. Nós tomamos conhecimento, através de conhecidos desse indivíduo, que ele estaria no interior de um supermercado, na parte central, realizando compras tranquilamente. De imediato, nós encaminhamos diversas equipes para o local, fizemos lá um cerco para que ele não conseguisse fugir, e ao ingressar, as equipes ingressaram no estabelecimento, esse indivíduo visualizou os militares e saiu correndo por corredores. Ele diminuiu a silhueta, ele agachou-se e tentou deslocar correndo agachado para que não fosse percebido, tentando fugir da sua prisão. Ele foi localizado em um corredor que não tinha saída. Ao ser abordado, ele inclusive tentou desvencilhar dessa prisão. Foi necessário usar técnicas de contenção, para controlá-lo e algemá-lo. Ele foi preso, em razão de mandado de prisão, e encaminhado para a delegacia para as demais providências. Ele não demonstrou qualquer tipo de sentimento a respeito do crime, que ele é acusado. Ele simplesmente está preocupado com situações pessoais. Ele estava acompanhado da companheira no momento da prisão, então ele passou a demonstrar preocupação com situações pessoais que ele teria que cuidar e se preocupar em razão de sua prisão. A princípio foi levantado que 3 indivíduos haviam participado. Eles eram 4, que pretendiam sequestrar a vítima. Porém, um desses sequestradores, ele acabou falecendo nessa ação, provavelmente, em razão lá de um disparo talvez acidental de seu comparsa, mas esse indivíduo de hoje, aparentemente, ele atuava como motorista do veículo que era utilizado para esse sequestro. Então a gente já tem a prisão do segundo envolvido. O primeiro envolvido que já foi preso há alguns dias, ele supostamente foi o responsável pelo disparo. Esse de hoje seria o responsável pela condução do veículo, e falta um terceiro envolvido que também está com mandado de prisão em aberto, em seu desfavor, e nós estamos realizando diligências para tentar localizar e prendê-lo.
Sargento, vamos reforçar o apoio da população, né, na denúncia, né? Porque foi feita a denúncia e a Polícia Militar foi até o local. Sim, muito importante. Nesse caso, né, populares visualizaram esse indivíduo, né? Eles reconheceram, apesar de terem ficado em dúvida, né? Repassaram essa informação, mesmo não tendo certeza absoluta que se tratava daquele indivíduo procurado, eles repassaram essa informação para a Polícia Militar. A Polícia Militar, de maneira muito ágil, deslocou para o local, mesmo não tendo certeza que se tratava daquele indivíduo, né? Mas averigou, verificou e acabou constatando ser, né, o indivíduo procurado e realizada a prisão. Muito importante a participação da população. A seguir a gente fala de futebol. Você vai ver que torcedores do Mamoré apoiam a decisão do clube que autorizou a venda da SAF. Atlético desperdiça chances e empata sem gols com o Juventude. E ainda a CBF divulgou o novo calendário do futebol brasileiro. Depois de desperdiçar diversas chances claras de gols, o Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Juventude nesta terça-feira na Arena MRV, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético tentou muito e buscou o ataque desde o primeiro tempo, dominou a partida, mas não conseguiu marcar contra o Juventude na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram inúmeras as oportunidades, mas a falta de pontaria não deixou o time de Sampaoli alterar o placar. Como neste lance, em que Biel avançou pela ponta esquerda, fez o lançamento na área e Rony chutou contra a trave. E depois deste lance, outros foram criados, mas a partida terminou mesmo em 0-0. Olha, com esse resultado, o Atlético subiu uma posição na tabela, alcançando o 13º lugar e chegou aos 29 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Isso pode mudar, porque hoje tem outros jogos, né? No sábado, o desafio do Atlético será diante do Fluminense, no Maracanã, às 18h30. O Cruzeiro, também por essa rodada, 26ª, joga amanhã, quinta-feira, às 8h30, em um jogaço contra o Flamengo. A CBF anunciou na manhã desta quarta-feira o novo calendário do futebol brasileiro para a temporada de 2026 e o planejamento até 2029. Na abertura do evento, o presidente da CBF destacou que o calendário nacional era uma das prioridades de sua gestão. O processo de elaboração do novo calendário foi amplamente debatido. A CBF ouviu clubes, federações, representantes do mercado e contou com a colaboração de diversas áreas internas da CBF. Aqui quero especialmente fazer um agradecimento pela compreensão e parceria de todas as federações envolvidas. Foi um trabalho coletivo, técnico e transparente. 2026 ainda será um ano de transição, mas toda caminhada precisa de um primeiro passo. E esse passo está se dando hoje. De acordo com o presidente, o principal objetivo é garantir mais racionalidade e equilíbrio ao calendário, oferecendo mais jogos à base da pirâmide do futebol brasileiro e reduzir o número de partidas disputadas pelos clubes da Série A. Entre as modificações estão o aumento do número de participantes da Copa do Brasil e diminuição no número de datas para clubes da Série A. Redução dos campeonatos estaduais de 16 para 11 datas, com manutenção do período de duração de 11 de janeiro a 8 de março. Reformulação e ampliação das vagas para a Série C a partir de 2027 e a Série D já no próximo ano. A CBF manteve o formato e antecipou os começos das séries A e B, que serão paralisadas durante a Copa do Mundo. Definiu que clubes participantes de competições continentais não disputam torneios regionais. O Campeonato Brasileiro, em 2026, terá início em 28 de janeiro e término em 2 de dezembro, com o campeonato sendo jogado durante todo o ano. Na semana passada, o Esporte Clube Mamoré autorizou a venda de 80% da SAF para a empresa BM9. E torcedores do SAF consideraram positiva esta mudança na gestão de futebol do clube. Na última reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, o Mamoré aprovou a venda de 80% da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, para a BM9, empresa do ex-jogador Bruno Mineiro, que promete trazer mais estrutura, investimentos e profissionalização para o clube esmeraldino. Aqui no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, o assunto é só um: a SAF do Mamoré.
A decisão histórica mexeu com os torcedores e alguns dos apaixonados pelo clube vieram até o estádio para falar sobre a importância desse momento e o que esperam da parceria com a BM9. A notícia veio com boas horas, né? Porque todo mundo já sabe que a crise que o Brasil está passando, endividamento dos clubes, isso aí é uma realidade, não tem como. Sempre a arrecadação é menor do que o se gasta. Então eu vi com bons olhos isso aí. Eu recebi da melhor forma possível, né? Devido às dificuldades que os clubes do interior sempre vêm passando ao longo dos anos. A gente sabe dos endividamentos que essas competições, infelizmente, da FMF, por não passar nenhum recurso financeiro para as equipes, apenas sugar, né, o que as equipes conseguem, o que as equipes possam estar ganhando. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias clubes, até da nossa cidade mesmo, passando dificuldades a respeito de placas de publicidade, onde que as equipes sempre arrecadam recursos financeiros, né? E nós atingindo uma primeira divisão, a gente sabe das dificuldades e as placas que a gente pode conseguir, os patrocínios que nós conseguiríamos aqui, vai deixar de vir para o clube. Então a SAF já entrando com um poder aquisitivo bom, 1 milhão de investimento por ano, fora as outras arrecadações que eles vão ter aqui no nosso estádio, a gente sabe que vai montar uma equipe competitiva e vai fazer um bom trabalho. Estamos na expectativa de ser uma coisa boa, porque eu acho que o futuro, né, do futebol do interior, porque é muito difícil fazer futebol hoje e isso acho que é o caminho, né? Infelizmente não é barato, não é fácil fazer futebol e se tiver alguém que tem coragem de investir e quer fazer fortalecimento com relação a isso, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Às vezes eles pensam que é ruim, né, alguns torcedores, né, mas não acho que seja. Para os esmeraldinos, a nova gestão pode trazer resultados dentro e fora de campo. O aporte foi negociado em R$10 milhões e a BM9 já sinalizou o primeiro investimento de R$500 mil, como forma de mostrar comprometimento com o projeto. Temos que salientar a importância de nosso patrimônio estar blindado. A gente sabe aí que vai ter um CNPJ separado para essa SAF, que o Bruno Mineiro vai vir para estar assumindo, mas com seus apoiadores, com seus colaboradores que estão junto com ele, né? E o Mamoré vai estar blindado. Então, futuramente, se a SAF não der certo, volta para o Mamoré. Todo o investimento que eles fizeram, a gente sabe que vai ficar para o clube, né? E também nós não vamos ter que fatiar o nosso estádio, passar para empresas, né, colaboradoras, como parte de pagamento de recursos que foram repassados para o clube. Na verdade, o que acontece? O torcedor está iludido com relação aos 10 milhões. Tem até torcedor do Mamoré que não está entendendo. 10 milhões é simplesmente o aporte financeiro anual de 1 milhão, né? Porém, tem os patrocínios, tem o sócio, tem o bar, tem o estacionamento. Então, tem todo um agregamento financeiro ao longo do processo, né? E tem a correção monetária também ao longo dos anos. Então, não é simplesmente 10 milhões. Isso aí, ao longo do processo, acaba se tornando muito mais, 25, 30 milhões durante os 10 anos. Vem o aporte financeiro dele, né? Já é uma entrada, né? Já é um início. E tem as arrecadações do clube também, todo ano tem. E vamos ver, né? Isso aí a expectativa é boa, né? Para muitos torcedores, a entrada da BM9 pode ser o caminho para dias melhores, com a esperança de ver o time brigando por acessos, títulos e campanhas mais consistentes. A mudança representa uma nova fase para o clube. O torcedor do Mamoré confiar, né? Tem que confiar porque eu nunca vi, há tantos anos que eu torço o Mamoré, nunca vi o Mamoré encaminhando tão bem igual está sendo encaminhado agora. Motivados e esperançosos, porque o Mamoré, se eu não me engano, só na época do Valdomiro Pereira, o Mamoré disputou uma Série C de brasileiro. Isso aí já tem o quê? Tem mais de 20 anos. E seria muito importante para nós, torcedores, ter uma visibilidade melhor do nosso estádio, do nosso patrimônio, do nosso clube, da nossa bandeira. E eu creio que essas pessoas que vão assumir vão lutar para que isso aconteça no futuro próximo. Que o futuro seja bom para o nosso clube, o torcedor tem que confiar, e isso é uma coisa que é uma novidade, né? E que isso seja um sucesso aí. A gente tem que acreditar que tudo tem que fortalecer e dar certo, e Deus no comando sempre, estamos juntos no Mamoré. Daqui a pouco, aqui no News, Polícia Federal vai apurar casos de bebidas adulteradas e os transtornos causados por vazamentos de esgoto no centro de Patos de Minas.
A Polícia Federal entrou no caso do metanol e vai investigar a origem da substância usada para adulterar bebidas alcoólicas. Já são ao todo 22 casos de intoxicação entre suspeitos e confirmados. O inquérito também vai tentar descobrir se há participação de organizações criminosas nessa adulteração e se a rede de distribuição do metanol também atua em outros estados. Os números atuais de intoxicação por metanol assustam. Em média, o Brasil tem 20 casos por ano, mas desde agosto, só em São Paulo, já são 22 casos, entre suspeitos e confirmados, incluindo 5 mortes. É uma intoxicação que fugia dos padrões comuns, ou que foge dos padrões comuns, porque normalmente a ingestão de metanol ocorria com relação a pessoas em situação de rua ou pessoas em situação de vulnerabilidade, os hipossuficientes que se dirigiam aos postos de combustíveis e adquiriam metanol, ingeriam e ficavam intoxicadas e também muitas vezes chegavam a óbito. Agora, além da Polícia de São Paulo, a Polícia Federal também entrou no caso para descobrir a origem das bebidas adulteradas com metanol. No momento, as ocorrências estão concentradas no estado de São Paulo, mas tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo e, portanto, sendo uma ocorrência que transcende limites de um estado, isto atrai a competência da Polícia Federal. A Polícia Federal não descarta a possibilidade de envolvimento de organizações criminosas, como o esquema descoberto recentemente de falsificação de combustíveis pelo PCC. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, com o fechamento de distribuidoras de combustíveis envolvidas com o crime organizado que importavam metanol, o produto pode ter sido revendido para quadrilhas de falsificação de bebidas. Já o Ministério da Saúde anunciou a publicação de uma nota técnica para reforçar as orientações aos profissionais de saúde sobre como diagnosticar esse tipo de intoxicação. Nessa nota técnica também uma orientação mais clara para os profissionais, aquilo que já está no nosso guia de vigilância em saúde. Os profissionais já têm esse material, são treinados para isso, de como agir clinicamente, como conduzir um caso como esse, identificar a situação de gravidade. E nessa nota técnica também, como administrar os antídotos que nós temos. Outro alerta é para a população, que deve ficar atenta a sintomas como dor abdominal parecida com uma cólica e alteração na visão, inclusive muito tempo depois de beber. Fui lá, bebi. Sentiu 12 horas depois, pode ser intoxicação por metanol. Sentiu 24 horas depois, pode ser intoxicação por metanol. Porque tem uma coisa que pode parecer estranha, né? Que o etanol compete com o metanol. O álcool que a gente também toma no dia a dia das bebidas compete com o metanol. Dependendo do seu grau de hidratação, dependendo do seu grau de alimentação, você pode demorar um pouco mais para esse processo de liberação desses metabólitos poderem vir a agredir o sistema nervoso central. Olha só, sobre isso, o PROCON de Minas Gerais expediu recomendação à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seccional Minas Gerais, ao Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e outras entidades para que reforce os mecanismos de controle, rastreabilidade e compliance na comercialização de bebidas alcoólicas em todo o estado de Minas. O objetivo é prevenir riscos à saúde e à segurança dos consumidores e protegendo a atividade empresarial lícita. Esgoto brotando na pavimentação e escorrendo pelas vias no centro de Patos de Minas, causando transtornos com sujeira e mau cheiro. Essa situação enfrentada por moradores da região central ali, também por aqueles que transitam pela Travessa Hermenegildo Pereira e a Rua Ana de Oliveira, devido a este vazamento que você vê aí, vazamento de esgoto que desde ontem vem sendo alvo de reclamações. Na manhã de hoje a situação se repetiu, você está vendo aí, moradores novamente registraram o problema denunciando a situação. Olha só, por meio de nota, a Copasa informou que não há registro em seu sistema de extravasamento de esgoto nessa Travessa Hermenegildo Pereira e nem mesmo na Rua Ana de Oliveira. Mas está lá, né? Você está vendo nas imagens aí. Mas a Copasa disse que enviou nesta quarta-feira uma equipe ao local para verificar a situação e que o problema, que é complicado, deverá ser resolvido amanhã, quando então equipamentos serão utilizados para abrir ali, e analisar toda essa situação para poder restabelecer essa situação de vazamento de esgoto na região central da cidade.
Vamos saber como é que fica o tempo nesse início do mês de outubro no Alto Paranaíba e Noroeste. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Armações a partir de R$ 59,00. Óculos de sol por apenas R$ 99,00. New Color. A quinta-feira deve ser com tempo seco e calor. A umidade relativa do ar registra 25%. Em Patos de Minas, mínima de 14 e máxima de 32 graus. Em Serra do Salitre, variam de 16 a 33. Em Varjão de Minas, de 15 a 29 graus. Em Matutina, de 14 a 28. Em Vazante, a máxima prevista é de 33 graus. E em Carmo do Paranaíba, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Depois do intervalo, a gente fala sobre o que muda com as novas regras que ampliam licença e salário maternidade. Você vai ver que Centro de Convivência promove evento para celebrar o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Já estão em vigor as novas regras que regulamentam a concessão de licença maternidade e o salário maternidade. A nova regra vale para trabalhadores seguradas do INSS. O benefício pode ser prorrogado por até 120 dias quando houver necessidade de internação hospitalar superior a 15 dias. Na prática, isso significa que o prazo da licença só começa a contar a partir da alta médica, garantindo que a mãe e o filho tenham mais tempo juntos em casa. Sabe aqueles casos de prematuros que nascem, eles ficam dias, às vezes até meses no hospital, e quando ele sai do hospital que vai para casa, a mãe já passou o tempo da licença maternidade? Isso agora acabou. Se o bebê tiver uma complicação, ou nascer prematuro, ou mesmo a mãe, se a mãe precisar ficar internada, a licença maternidade começa a contar quando ela vai para casa, quando o bebê vai para casa. A medida é especialmente importante para o caso de bebês prematuros, que precisam passar semanas em unidade de terapia intensiva, e também para mães que enfrentam complicações no pós-parto. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 340 mil nascimentos prematuros todos os anos. A nova lei traz alívio para muitas famílias brasileiras. A partir de agora, as mães que tiverem complicações de saúde no pós-parto ou que precisarem de acompanhar o bebê em internação prolongada terão direito a até 4 meses a mais de licença maternidade. O objetivo é garantir que esse tempo precioso de cuidado e fortalecimento do vínculo aconteça depois da alta hospitalar, quando mãe e filho realmente podem estar juntos em casa. O projeto de autoria da senadora Damares Alves foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A lei já está em vigor e amplia o direito das mães trabalhadoras em todo o país. 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Em Patos de Minas foram realizadas ações no Centro de Convivência da Terceira Idade. Celebrado todo 1º de outubro, o Dia Internacional da Pessoa Idosa chama atenção para os direitos, a dignidade e a valorização dessa parcela da população. Em Patos de Minas, a programação foi pensada para oferecer cuidado e acolhimento, mas também para proporcionar alegria, convivência e troca de experiências entre os idosos. Hoje é um dia muito importante para todos nós, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E nada mais justo do que celebrarmos juntamente com eles. Nossa secretaria, juntamente com toda a gestão, preparou um dia muito importante, apesar que todos os dias temos atividades. Hoje, em ação com a Secretaria de Saúde, bem como com alguns voluntários, como saúde, beleza, cabelo, corte de cabelo, estamos fazendo um trabalho voltado para esse dia deles. Para eles terem um sentimento de pertencimento à sociedade. E é isso que prezamos. Eles ser pertencentes e ter esse vínculo conosco. No Centro de Convivência da Terceira Idade, Conviver teve café da manhã coletivo, música ao vivo e serviços de saúde e bem-estar. O espaço, que funciona durante todo o ano, é voltado justamente para fortalecer vínculos e promover atividades que melhorem a qualidade de vida da terceira idade. O Centro de Convivência, na verdade, ele é um serviço de fortalecimento de vínculo. Onde que a gente, o que seria isso? É um trabalho que a gente faz em ação com os idosos ou com a criança, né? Mas aqui especificamente com o idoso, de fortalecer esse vínculo, fortalecer
ver essa questão de socialização, bem como o isolamento, não deixar eles ficarem no isolamento. E muitas das vezes, a gente bem sabe que a pessoa idosa, infelizmente, ela vai se ficando mais isolada em casa. Então aqui ele vai fortaleceu a questão da família, conosco, amizade, né? E também ter interação, além de aprender, né? Aprender e nos ensinar também. Mais do que uma comemoração, o Encontro no Conviver mostra o quanto espaços como este são fundamentais para garantir socialização, autoestima e qualidade de vida para quem chegou à terceira idade. É um momento muito agradável que você vê. Os meus pais eram idosos, perdi meus pais. Eu era criança, hoje eu virei idoso. Aí, o que acontece? Eles eram idosos, passou para mim que sou idoso agora. E infelizmente nós perdemos os pais e a gente está no lugar dos pais, idosos. Bom demais, maravilhoso. Eles aqui tratam a gente muito bem, muito bom. Pra gente que é idoso, não tem uma coisa melhor do que isso aqui, não. Bom e frequente sempre. Em instantes, STF inicia julgamento sobre vínculo de emprego de motoristas de aplicativos e a gente conversou com o cantor Guilherme Torres nos estúdios da Nossa FM. Teve início na tarde de hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento da validade do reconhecimento de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A sessão plenária começou às 14h, sob a presidência do ministro Edson Fachin. Em pauta estão 2 casos emblemáticos. Um recurso da REP, relatado por Alexandre de Moraes, e outro da Uber, relatado pelo próprio Fachin. O julgamento foi motivado por decisões da Justiça do Trabalho, que reconheceram o vínculo empregatício. A Procuradoria-Geral da República se posicionou contra, defendendo que as empresas são apenas intermediárias e que o reconhecimento do vínculo afetaria a livre iniciativa. Um dos passos que está sendo preciso ser dado para a regularização da situação dos colegas que trabalham na situação hoje que é chamada precária, né? Hoje, tanto o motociclista que trabalha na sua própria moto, como o motorista que trabalha no seu próprio carro, ele está hoje numa situação em que ele não tem uma seguridade financeira, ele não tem hoje uma relação clara com as empresas de aplicativo, e isso incomoda muito a todos, sabe? A decisão de ser CLT ou não, ter o vínculo empregatício ou não, está sendo discutida no STF. O voto de Minerva vai ser dado hoje pelo ministro Edson Fachin, mas esse é só um dos passos, né? Existe mais 3 correntes, pelo menos, que é a corrente, por exemplo, que está discutindo a pejotização, né? Que está na mão do Gilmar Mendes, e ainda tem uma outra questão trabalhista também, que está na mão do Alexandre de Moraes, né? Em Patos de Minas, a discussão também divide opiniões. Motoristas e entregadores que atuam na cidade acompanham atento a decisão do Supremo, já que ela pode mudar o jeito de trabalhar, até mesmo o valor que recebem no fim do mês. Acho que é bom, né? Ter a carteira assinada é uma garantia, uma garantia a mais para o entregador, para o motoqueiro, para todo mundo. A minha opinião é do jeito que tá bom demais. Lógico que se a gente conseguisse mais algum benefício, mas infelizmente nesse lado aí ninguém nunca olhou por nós. Ninguém. A prefeitura nunca deu apoio. Foi quando a gente estava regularizado, foi só cobrança. Nós nunca tivemos apoio, nós nunca tivemos um benefício para os mototáxis. A verdade é essa. Entre os argumentos a favor do vínculo estão direitos trabalhistas, como férias, 13º salário, FGTS e Previdência. Do outro lado, as plataformas destacam a flexibilidade de horários e alertam que o aumento de custos poderia encarecer corridas e entregas. Como está tendo um número muito elevado de pessoas que estão levando as empresas de plataforma de aplicativo na justiça, requerindo seus direitos trabalhistas,
eles resolveram que é preciso dar uma definição que seja uma orientação para todos, porque até então está acontecendo muita divergência. Às vezes o Tribunal Superior do Trabalho dá uma decisão favorável ao trabalhador e a empresa consegue o recurso no STF, Superior Tribunal Federal, e o STF decide de maneira totalmente contrária. Então, para que seja resolvido esses tipos de conflitos, né, essa situação contraditória tenha fim, o pessoal decidiu fazer a votação desse caso em específico de maneira a ser uma referência para todos os outros. O julgamento tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido vai servir de referência para todos os tribunais do país. Estima-se que mais de 10 mil processos estão parados à espera dessa definição. Olha só, sobre isso, os ministros ouviram nesta quarta-feira as primeiras sustentações das partes envolvidas no julgamento e outras sustentações estão sendo previstas para amanhã, né? A data de votação da questão ainda será definida pela Corte, pelo STF, não tem data definida ainda. O cantor Guilherme Torres esteve na tarde desta quarta-feira nos estúdios da Rádio Nossa FM. O artista falou sobre a carreira e as canções que estão sendo trabalhadas. Extremamente carismático, Guilherme já cantou ao lado de nomes como Ícaro e Gilmar, Gian e Giovanni, Rio Negro e Solimões e até abriu um dos shows da eterna rainha Marília Mendonça. Agora vive o maior lançamento de sua trajetória, com O Veneno da Serpente, uma música que une emoção e intensidade. Eu avisei, pois ainda mora na minha mente o veneno da serpente. Hoje eu vejo a minha história toda, dos 8 anos aí cantando. Eu acredito que a gente tá só no começo, né? A rodovia ainda é longa, mas a gente vem conquistando tantas coisas que é até gratificante demais, até demais. Graças a Deus, todo mundo diz que a gente tá no caminho certo. Cantar com o Bruno foi uma realização que eu nunca imaginei que ia ter na minha vida. Quem dirá gravar com ele e compor uma música com ele, né? Então, coisas que a música proporciona mesmo e que Deus proporciona pra gente, que é inexplicável. Na verdade, a palavra que tem pra dizer é inexplicável. Guilherme destaca que a canção tem tudo para marcar um novo capítulo em sua carreira. Veneno da Serpente já está repercutindo nas redes sociais e abrindo o caminho para o próximo grande projeto, a gravação do primeiro DVD. A gente está planejando para lançar o DVD agora, final de outubro. O DVD Bomba Absurdo vem com muita coisa boa, muita moda boa, um repertório escolhido a dedo, participações que são de casa, né? Tudo ali que a gente fez ali tem um sentido muito, muito bacana, vocês vão gostar, eu tenho certeza. A canção fala de sentimentos intensos, trazendo a sofrência que o público sertanejo tanto ama nas redes sociais. Os vídeos já ultrapassam milhões de visualizações, mostrando que a música caiu no gosto do público. Em breve a gente vai estar aqui na festa de fim de ano, tá bom? Fiquem ligadinhos, entra no meu perfil do Instagram, Gui Torres Cantor, que vocês vão estar sempre ligados com todas as novidades que vai ter por aí. Na mesma mesa que eu tô sentado aqui, tentando consertar o que nem mesmo eu consertei. São dois sofrendo pela mesma ex. Com essa a gente finaliza essa edição do NTV News, que volta amanhã às 19 horas. Ótima noite para você. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Até amanhã.